Na resposta católica desta semana, gostaríamos de responder à pergunta se a preguiça é sempre um pecado venial. Na verdade, a preguiça pode ser um pecado muito grave. Depende da obrigação, do dever que eu estou deixando de cumprir com a preguiça. Porque, de fato, a preguiça é uma espécie de falta de energia interior, um cansaço e um medo voluntário de me gastar para cumprir e para realizar o meu dever. Para que a gente entenda que a preguiça não é necessariamente um pecado venial, um pecadinho para ser deixado de lado, Nosso Senhor contou uma parábola chamada Parábola dos Talentos. É interessante notar que ele distribuiu os vários talentos e distribuiu a uma pessoa um único talento. Depois, o sujeito vai, enterra o talento num lenço e restitui a Deus sem ter trabalhado aquele talento. Ou seja, é claramente a descrição do preguiçoso, daquele que nada fez. Pois bem, é importante nós olharmos para a conclusão da parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículo 30. E ele diz assim: E quanto a esse servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso quer dizer que existe uma espécie de preguiça que pode me condenar ao inferno. E isto é bastante grave. Que preguiça é essa? Bom, em primeiro lugar, vamos analisar em si mesma a questão da preguiça. O padre Garrigou Lagrange, famoso escritor espiritual, ele define a preguiça assim, como uma repugnância voluntária e culpável ao trabalho. Então tem que ter algo de culposo, ou seja, voluntário. Não é algo que eu faço simplesmente porque hoje eu estou com baixa energia. Não é esse desânimo físico. Não é isso que eu estou falando. Estamos falando de algo voluntário, culposo. E, como consequência, uma tendência à ociosidade ou mesmo à negligência, à pusilanimidade que se opõe à magnanimidade. A palavra ociosidade é clara, ou seja, falta de trabalho, não fazer nada, cruzar os braços. Uma negligência significa o seguinte: você não cumpriu o seu dever. Esse é o dever, mas você não está fazendo. E a pusilanimidade significa uma alma pequena, uma alma tacanha, mesquinha. Quando Deus, na verdade, me chama para a grandeza, a magnanimidade, a alma grande, a macrotimia, como se diz em grego. O cardeal Joseph Ratzinger, pregando para os sacerdotes da Comunhão e Libertação, num retiro que está publicado, o livro chama-se Guardare Cristo, em italiano, pela Jacobuk. Ele chama a preguiça, a assídia, que está sendo aqui descrita, como sendo uma preguiça ontológica, ou seja, uma preguiça vocacional. Eu sou chamado à grandeza, eu sou chamado a ser santo, mas eu não quero ser santo. Eu tenho preguiça desta altura. Eu prefiro ir me arrastando por aqui. Esta é a realidade. Nós negarmos a nossa verdadeira vocação. Enquanto você está só com preguiça de fazer um trabalhinho, de levar o lixo lá fora, na calçada, onde vai passar o lixeiro, essa preguiça pode ser um pecado venial. Mas o que dizer da preguiça de ser santo? O que dizer da preguiça de servir a Deus? O que dizer da preguiça de entregar-me verdadeiramente a Nosso Senhor? Veja, esta preguiça, quando é trazida para o campo da espiritualidade, ela recebe um nome técnico chamado de assídia. A assídia é uma realidade um pouco difícil de descrever, mas nós poderíamos dizer assim: a assídia é uma repulsa por aquilo que Deus quer para mim e um desejo daquilo que não é meu. Então,
A assídia não é necessariamente caracterizada por uma ociosidade, uma falta de atividade. Não. Existe uma preguiça que se disfarça no ativismo. Ou seja, eu sempre odeio o que eu tenho e desejo o que eu não tenho. Então, eu vivo comprando pacotes de turismo. Ou seja, eu vivo indo para lugares porque eu não quero estar comigo mesmo. Eu não quero estar com aquilo que eu sou. Eu não quero estar com a minha vocação. Para nós respondermos à nossa vocação, precisamos estar sempre nos perguntando: quem sou eu? Qual é o meu chamado? O que é que Deus quer e espera de mim? É esse o nosso dever primeiro. É isso que nós devemos verdadeiramente responder por primeiro. E a isto dedicar o nosso tempo, dedicar a nossa vida, derramar o nosso sangue. E o sangue da nossa vida chama-se tempo. Sim, dar a vida a Cristo significa, na prática depois, dar o tempo da nossa vida a Cristo. Se você quer se entregar a Jesus e simplesmente não dedica nenhum tempo a Ele, não entrega nada a Deus, então você é um preguiçoso espiritual. Você é alguém que está de braços cruzados e não quer trabalhar, não quer multiplicar os talentos que Deus te deu. Deus chama a você para ser santo, para amar, e amar de forma extraordinária, generosa. Por isso, a preguiça, ela é grave conforme o tamanho da obrigação que eu tenho que cumprir, e com a preguiça estou me negando de cumprir. Se eu tenho a grave obrigação de amar, a grave obrigação de ser santo, a grave obrigação de ser de Deus, então a preguiça que nega esses deveres graves será também um pecado grave.